Nestes tempos extraordinários em que uma comunidade de cientistas anónimos se une na criação de um tratamento para a Covid-19, o Biosfera fala hoje sobre outros ilustres desconhecidos que todos os dias procuram soluções para os desafios ambientais da atualidade. A maioria das pessoas, quando olha para cascas de banana, vê lixo. Já Hélène Fabre olha para elas como um recurso. A investigadora da Universidade de Aveiro começou há cerca de ano e meio a estudar a capacidade de absorção deste material biológico e descobriu algo extraordinário. As cascas de banana conseguem remover metais pesados da água. Testamos as cascas de banana em diversas condições e diversas matrizes de água, sempre tentando simular as condições mais próximas das que a gente encontra nas estações de tratamento ou mesmo nos sistemas aquáticos. E para isso testamos água da torneira, água do mar, um efluente real e também diferentes massas e condições experimentais e chegamos à conclusão de que as cascas elas são muito eficientes e no final do processo conseguimos obter água com qualidade própria para consumo humano, nos níveis de mercúrio que atendem às legislações para água de consumo humano. Formadas por celulose, lanina e hemicelulose, as cascas de banana são ricas em grupos funcionais com enxofre. Estes grupos têm elevada afinidade com um metal em específico, o mercúrio. E por isso as cascas são altamente eficientes a remover mercúrio de águas contaminadas. Confesso que a eficiência com que é removido o elemento de soluções, tudo bem, soluções sintéticas. A nossa grande admiração é que quando nós aplicamos um efluente real, que era mesmo de uma empresa, que nos deu e funcionou. E a quantidade de mercúrio removido foi muita e permitiu realmente diminuir em quantidades muito significativas a concentração inicial. Não esperávamos ou tínhamos expectativa que funcionasse, mas não com esta eficiência. 300 gramas de cascas de banana por 100 litros de água é quanto basta para descontaminar um efluente com mercúrio e as cascas podem ser incorporadas assim inteiras. Durante muito tempo, a maior parte do tratamento das águas era feito com produtos químicos que faziam, como foi referido anteriormente, precipitação, coprecipitação, coagulação destes compostos, usando massas grandes de resíduos que, no fundo, eram obtidos por adição de reagentes químicos que tinham um certo preço e que também eles próprios funcionavam muitas vezes como contaminantes. Nos últimos 20 anos tem surgido a hipótese de ser usados estes resíduos que não têm valor comercial. Mas a maior parte dos outros trabalhos operam muito sobre a matriz, ou seja, a banana é seca, é moída, depois é funcionalizada com grupos específicos na sua superfície. E o que nós temos feito no grupo é tentar verificar qual é o potencial de uma quantidade diversificada de resíduos. A banana funciona muito bem para o mercúrio, mas temos outras alternativas para outros elementos, sem ser feito quase nenhum tratamento a este resíduo que, no fundo, acaba por ser usado tal qual. Tentar promover qualidade da água destinada a consumo humano ou pelo menos reutilização, nem que seja para rega ou nas indústrias para voltarem a entrar no processo, sem que seja necessário nem ser caro, nem ser difícil. Water is life. Globally, 663 million people still don't have access to clean water. In the Philippines, 8 million residents. Sabemos que hoje o grande desafio do século XXI é oferecer água com qualidade própria para consumo humano. Nossa principal visão de aplicação dessas tecnologias seriam, por exemplo, países subdesenvolvidos que não têm recursos para aplicar em métodos mais refinados para os tratamentos de águas e que já têm grandes problemas de contaminação de metais e onde as pessoas são, por exemplo, obrigadas a consumir uma água contaminada. O mercúrio ocupa um lugar de topo na lista dos contaminantes inorgânicos mais preocupantes a nível mundial. Muito usado, por exemplo, na indústria química ou na produção de lâmpadas. Tem elevados impactos na saúde das pessoas e dos ecossistemas. Imaginemos numa água de um estuário. O estuário está sujeito à entrada e saída da maré, mas isto não precisa de estar muito tempo em contacto com a água para melhorar a sua qualidade. Portanto, podemos pôr redes que impedem que a casca de banana avance, mas que a água
entra e saia, e se calhar ao fim de algum tempo nós temos, não é a concentração, não é zero, não é esse o objetivo, é diminuída, e portanto o impacto dos organismos aquáticos que vivem nessas zonas ficará evidentemente menor. Por ano geram-se cerca de 50 milhões de toneladas de cascas de banana em todo o mundo. O destino de cada uma delas é, normalmente, os aterros. O desvio das cascas para sistemas de tratamento permitiria uma redução massiva de resíduos contaminados. Ao Centro de Tratamento de Resíduos da Lipor chegam toneladas de lixo orgânico, como resíduo vegetal ou restos de comida que a empresa transforma em composto agrícola. Os agricultores usam-no sobretudo para enriquecer o solo. Mas será que este composto pode ter outras utilidades? Então, neste momento, eu vou adicionar cádmio. Depois, adiciono a substância úmica que vamos analisar. Pedro Rocha e Catarina Silva estão há ano e meio a extrair substâncias úmicas de vários compostos agrícolas e a ver como estas se ligam a metais pesados. Nós estamos a estudar diferentes metais. Alguns metais são utilizados no estudo porque são modelos bem conhecidos, que é o caso do cádmio. Nós estamos a caracterizar com cádmio, mas também estamos a caracterizar com outros metais que existem muito na natureza e que podem ser muito nocivos, que é, por exemplo, o chumbo. O chumbo são cationes metálicos, mas também estamos a caracterizar com cobre, com zinco, outros metais que existem na natureza. A equipa da Universidade do Minho está a trabalhar em conjunto com cientistas da Universidade de Santiago de Compostela no projeto Resto Valum, para caracterizar e otimizar composto agrícola. Na Galiza, os investigadores já conseguiram provar que a aplicação do composto em terrenos mineiros reabilita os solos. Em Braga, o Departamento de Química concentra esforços para a criação de filtros de purificação da água. Aquilo que eu faço é pegar num composto, por exemplo, o que nós utilizamos neste caso é o da Lipor, o Nutrimais, e ele é feito um pré-tratamento para que ele fique ligeiramente mais homogéneo, e depois aquilo que nós utilizamos de uma forma simples é colocá-lo numa solução de água e posteriormente uma adição de uma quantidade específica de fármaco. Este, por exemplo, é qual? Este, por exemplo, é a ciprofloxacina. E aquilo que acontece é que nós vamos medindo ao longo do tempo de ciprofloxacina presente em solução e verificar se este composto tem ou não a capacidade de remoção deste fármaco da solução, ou neste caso da água. E a verdade é que tem. Os primeiros resultados apontam para uma eficácia interessante na absorção de fármacos. O objetivo deste estudo é utilizado para uma possível aplicação como filtros nas hectares, visto que não há ainda um método para a remoção deste tipo de contaminantes. Alguns dos processos unitários dependem de utilizar produtos químicos, que são resultado da indústria química. O que nós propomos é utilizar, no fundo, uma matéria orgânica que vem de um resíduo, que é valorizado e que consegue substituir estes químicos, e, portanto, será uma economia circular baseada na utilização de recursos endógenos. No laboratório de Biologia, o composto agrícola é visto sob outra perspectiva. Rui Oliveira assinala efeitos admiráveis do composto sobre os micro-organismos do solo. Então aqui nós temos culturas in vitro de um fungo patogénico, o Botrytis cinerea, que afeta a produção de muitas espécies vegetais de interesse comercial. E aqui foi feito portanto, a inoculação do micélio no centro da placa, no meio de cultura normal, e temos o crescimento radial do fungo de uma maneira normal. Neste caso, nós replicamos a experiência em que incorporamos no meio de cultura o extrato do composto, que seria para aplicar no solo, e como podem ver, o crescimento em termos de diâmetro da colónia é bem menor do que no controle. Portanto, a conclusão que aqui nós tiramos é que o composto incorporado no solo pode, de facto, inibir o crescimento ou a proliferação de fungos patogénicos em culturas agrícolas
e desse modo evitar a aplicação de pesticidas sintéticos. Nas hortas da Universidade do Minho, os biólogos têm vindo a testar o desempenho de 4 compostos agrícolas diferentes. Nós medimos várias coisas, vários parâmetros nas plantas no caso das alfaces foi claro o aumento do número de folhas, mas muito mais claro o aumento da área foliar da planta. E sabendo que a planta é tudo o que a gente come, no caso da alface é toda a parte aérea que é comestível. E no caso das alfaces houve em particular um composto que nós vinhamos ao campo, nós chegávamos aqui, olhávamos, sem ir ver as etiquetas e sabíamos exatamente onde é que estava o composto de algas. Portanto, era uma diferença que transparecia só de olhar. Todos os cientistas do Resto Valum estão em busca do composto agrícola ótimo. A equipa de Química procura aquele que melhor retém poluentes e a equipa de Biologia quer o que mais ajuda a agricultura. O objetivo é obter uma grande variedade de compostos otimizados. Eu acho que um bocadinho como a medicina personalizada, que tanto se fala, também vai haver uma agricultura personalizada. Aquilo que a alface quer não é o composto, se calhar, que o tomateiro quer. E se calhar a tal bala mágica é não achar que existe um composto bom para tudo, mas que se calhar compostos diferentes, por razões diferentes, otimizam as produtividades. E de certeza que o agricultor quer gastar pouca água, quer gastar pouco composto e quer ter as melhores alfaces. E os colegas da microbiologia ainda vão dizer, não, mas para além do composto que faz bem a alface, não esquecer de juntar este que é ótimo para os fungos mutualistas, por exemplo, da alface, ou para contrariar ou baixar a concentração de patógenos do tomateiro ou de patógenos da macieira ou da pereira, como estávamos a falar há bocadinho. Bom dia. Quando chegam à praia de Mindelo, em Vila do Conde, a prioridade da equipa de cientistas do CIBIO, da Universidade do Porto, é ir à procura da Himantalia elongata, uma alga típica do norte da Europa. Em Portugal, é aqui, no Mindelo, que se encontra o último refúgio. 1, 2, 3, 4% aqui. Cerca de 15 anos atrás isto estava tudo coberto desta alga e agora já não existe mesmo quase nada. A Himantalia elongata é uma das vítimas das alterações climáticas. Há mais de 10 anos que Fernando Lima e Rui Seabra estudam o efeito das variações de temperatura na vida das espécies das zonas costeiras de afloramentos rochosos. Para isso, usam registadores de temperatura ou, como são chamados na comunidade científica, loggers. Hoje vão colocar alguns nas rochas do Mindelo. Estes são os registadores de temperatura que nós vamos colocar aqui nas rochas. Foram desenvolvidos por nós e têm uma particularidade que não necessitam de fios para comunicar, para os programar e para retirar os dados. E, portanto, isto dá-nos uma grande vantagem, podemos colocá-los dentro da rocha, onde ficam muito mais seguros contra a ação do mar e também muito mais seguros em relação às pessoas que andam sempre a apanhar marisco e que muitas vezes apanham este tipo de coisas que chamam a atenção. Ok, vê se cabe lá. Está ótimo. Vamos então colar. A tecnologia que nós usamos para a transmissão de dados é o NFC. É aquilo que se usa atualmente nos terminais de pagamento multibanco, quando não precisamos de meter o cartão, é só tocar na máquina. E é isso que nós fazemos aqui. O registrador de temperatura comunica por NFC, portanto nós podemos chegar aqui com o telemóvel e comunicar com o registrador de temperatura, estando ele mesmo inserido na rocha e até coberto por uma camadinha fininha de resina. Ora, quando nós estamos a tentar ver
respostas destes organismos às alterações climáticas, que por natureza são respostas bastante continuadas no tempo, em que o que muda muitas vezes são as competitividades de cada organismo nesta arena de competição que é a zona rochosa. Não podemos perder dados, não podemos ter incertezas nos dados, ou temos que as reduzir ao mínimo. E estes novos sensores que nós estamos a utilizar, que nós desenvolvemos, por serem muito mais fáceis de trabalhar e muito mais robustos, permitem-nos recolher dados de muitos mais sítios aos mesmos custos. E isto que ele está a fazer agora era impossível fazer com cabos. No laboratório, a equipa prepara já um novo sensor. Este irá ser acoplado ao dorso de tubarões. Este transmissor, não é um transmissor, um logger, tem um sensor de temperatura e profundidade, portanto conseguimos ver os mergulhos e a temperatura dele. E pela primeira vez tem um sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio vai permitir perceber como é que os tubarões se comportam em zonas de anóxia, ou seja, de oxigênio mínimo, em profundidade. Prevê-se que no futuro, com o aquecimento global e a desoxigenação do oceano, eles possam perder em média 400 metros de profundidade do habitat vertical. Mas nós não sabemos se essa compressão é direta, portanto, se é o próprio tubarão que não consegue aguentar os níveis de oxigênio, ou se é indireta. Ele pode estar perfeito só a responder, por exemplo, às presas. O facto das presas começarem a ficar comprimidas, o tubarão não precisa de mergulhar porque o alimento está toda a superfície. E, portanto, este logger, para além do sensor de oxigênio, tem um acelerómetro. E, portanto, nós conseguimos, com o acelerómetro, medir níveis de atividade. Portanto, estamos muito mais perto da fisiologia do tubarão. E, portanto, conseguimos ver se ele, em zonas com muito oxigênio, tem um nível de atividade alto e vamos conseguir comparar, ao entrar na zona de oxigênio mínimo, se eles conseguem manter esse nível de atividade. Sem grandes conhecimentos de eletrónica, esta equipa conseguiu criar sensores que lhes permite uma análise fina do impacto das alterações climáticas nos ecossistemas. Nos afloramentos rochosos costeiros, por exemplo, as médias globais de temperatura raramente são as que fazem a diferença. Nós já publicamos alguns desses resultados e estamos a analisar outros dados. É extremamente interessante perceber que, à escala de alguns metros ou ao longo de algumas horas, a variabilidade de temperaturas é muito superior às previsões de mudança, por exemplo, do IPCC. Já não é a média que importa, são as mínimas e as máximas em determinados períodos-chave do ano que podem limitar certos momentos da reprodução e da fisiologia dos organismos, sobretudo aqui na costa europeia, que é uma costa não linear, onde existe continentalidade e peninsularidade a vários níveis. Nós temos que compreender como é que estas escalas todas de temperatura é quase como aquelas bonequinhas russas, as matrioscas, e percebermos como é que alterações no microhabitat estão a causar alterações na distribuição de espécies. Aqui já estamos a falar a escalas globais. O stress térmico provoca a morte de muitas espécies, mas nas nossas latitudes os efeitos são subletais. Em condições de temperaturas extremas, os organismos gastam mais energia e, para compensar isso, vêem-se obrigados a comer mais. Entram assim em competição aguerrida por alimento e os mais frágeis acabam por ser derrotados. Os dados recolhidos ao longo da última década têm permitido perceber que a zona costeira de Portugal está a aquecer menos comparativamente com outras no mundo. Em dia de maré super vazia, os cientistas do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra visitam pelo 7º mês consecutivo um dos sapais do Mondego. Nós estamos aqui numa zona do estuário do Mondego, onde nós estamos a realizar uma experiência onde estamos a testar diferentes técnicas que podem ser usadas na proteção e restauro de sapais estuarinos. E nós aqui temos 5 células experimentais diferentes, onde aplicamos 3 técnicas distintas. Estamos aqui numa zona onde aplicamos sacos de geotêxtil com areia, depois temos outra zona onde usamos uma tela de geotêxtil,
outra ainda com estacas de madeira e depois temos duas zonas onde não fizemos intervenção. Uma que é caracterizada por ter planta autóctone enraizada, portanto uma planta de sapal, e outra zona que não tem nada, que nos vai permitir comparar como é que é a evolução destas diferentes células e como é que estas diferentes técnicas resultam. O que os investigadores do MARE procuram saber é qual destas 4 técnicas promove uma maior retenção de sedimentos na zona úmida. Em princípio, uma maior sedimentação proporcionará um habitat mais adequado para as plantas ficarem protegidas, para estarem protegidas de certa maneira da erosão e conseguirem depois desenvolver-se e fixar-se melhor. Usamos outra medição onde usamos um mosaico que está enterrado no sedimento e nós vamos medindo o quanto é que se depositou acima desse mosaico. 1,6. As pessoas por vezes não têm a noção, mas a perda destas áreas vai implicar, ou isso tem sido verificado em diversos estudos, vai implicar uma diminuição da qualidade da água, depois também a diminuição da retenção de carbono e, em alguns casos, de outros poluentes, porque há algumas espécies que já está comprovado que retêm alguns poluentes, como no caso de metais pesados, por exemplo, e depois também acaba por implicar uma redução o facto de haver essa diminuição de biodiversidade, depois vai-se refletir nas atividades pesqueiras, por exemplo, vai-se refletir até em atividades turísticas. O caso das comunidades de aves que visitam estes locais são bastante procuradas, até por questões mais ligadas ao turismo. Os sapais são zonas de elevada biodiversidade e produtividade. Para os peixes e para as aves migratórias, estas zonas ludosas funcionam como áreas de serviço para encontrarem alimento e descanso. Já as plantas do sapal têm outras funções, purificam a água e reciclam nutrientes. Mas estas zonas úmidas estão em regressão em todo o mundo. A pressão humana é intensa, com a pesca, impermeabilidade, entrada de efluentes fabris na água. Acresce o impacto das alterações climáticas. Está previsto, além do aumento da ocorrência de eventos extremos, que criam sempre alguns impactos, por vezes até bastante grandes, prevê-se um aumento do nível médio do mar, o que vai provocar que estas zonas venham a ser invadidas, digamos assim, por água, ou pelo menos receber mais água do que era normal. O que seria de esperar nestes casos é que, havendo uma subida do nível das águas, as zonas que são ocupadas por plantas e que estão numa zona intertidal, ou seja, uma zona que está sujeita à água durante a maré cheia e está exposta durante a maré vazia, havendo a subida do nível das águas, é esperado que essas zonas recuem naturalmente. O problema é que, estando nós num local onde está completamente artificializado, não há propriamente maneira dessas zonas recuarem, portanto, dessas zonas com planta recuarem. E então prevê-se que, face a estes cenários, possa haver uma regressão e até uma perda total, em alguns casos, de algumas destas zonas de sapal. 7 meses de estudo não são ainda suficientes para se saber com certeza qual a técnica mais adequada para reter sedimentos no sapal. Mas os primeiros resultados revelam a força das intervenções pesadas. Aparentemente, aquilo que nós temos visto é que as soluções onde aplicamos geotêxtil parecem ter uma taxa de sedimentação superior. Mas é algo que vamos ter que avaliar no final, pelo menos de um ano de dados. Nós vamos também fazer aqui, e é uma coisa que vamos começar agora, fazer transplantes destas plantas. Okay. Portanto, tudo plantas autóctones, claro, portanto, plantas daqui, e vamos tentar colocá-las noutro sítio e ver se é eficaz ou não.
Vamos fazer aqui uma medição, uma amostragem para conseguirmos ver qual é a área de cobertura da planta e depois também aqui temos algumas algas aqui nesta zona. Conseguimos, usando uma área com um tamanho conhecido, neste caso é 1 metro quadrado, conseguimos perceber qual é a área coberta pela planta, depois também qual é a densidade que ela apresenta e depois também a área coberta, neste caso, pela alga. Nós, neste tipo de amostragem, normalmente recorremos sempre à recolha de imagem, portanto, tiramos fotografia e depois podemos, até no laboratório ou no computador, fazer esta avaliação. Em setembro, o grupo do MARE fará a primeira divulgação de dados oficiais, mas os investigadores pretendem continuar a monitorizar as estruturas muito para além do tempo oficial do projeto. A nível depois da resposta biológica, a resposta não é assim tão imediata. E nós pretendemos, no âmbito do trabalho do nosso centro de investigação, continuar esta monitorização e continuar a avaliar o impacto destas medidas. Desconhecidos da maioria do público, os cientistas trabalham todos os dias em busca de respostas para os problemas do ambiente e da humanidade. Uma relação mais próxima entre os centros de investigação e os decisores políticos é fundamental para termos um habitat mais equilibrado. Volte connosco na próxima semana e proteja-se. Acompanhe-nos também nas redes sociais e ouça o nosso podcast.